Bom, pessoal, vamos começar a aula então de hoje. O pessoal tá entrando, né? Já aumentou um pouquinho o nosso Ibope. Então é oficial, bom dia aí para todos. Espero que estejam todos bem. Vou iniciar a aula aqui fazendo um resumo do que a gente viu na semana passada, né? Semana passada foi a nossa aula prática. Nós falamos sobre campo elétrico e falamos também sobre o gerador de Van der Graaf, que nos permitiu aí fazer uma análise das linhas de força, né? Para poder, então, falar sobre o campo elétrico. Certo? E aí, como é que vocês estão? Já iniciaram as provas? Muito trabalho? Como é que estão aí? Ninguém está fazendo? Oi, Paulo, bom dia. Semana começa, né? Bom dia, Bernardo. Eu acho que vai ficar tudo concentrado entre essa semana e semana que vem, né? Vixe, a Jéssica já começou. A nossa prova vai ficar para a semana que vem. Dia 5, né? Semana que vem. Aí eu libero para vocês e a gente começa as nossas avaliações. Tem algumas coisas para corrigir também. Pois bem, vamos lá. Vou compartilhar com vocês o arquivo da semana passada. Quer dizer, a gente nem acabou nem usando o arquivo semana passada, porque eu falei lá do laboratório, né? Mas vou usar aqui só para recapitular, beleza? Esse material já está lá no material didático, numa pastinha chamada Semana 5. A gente está indo para a nossa quinta semana de aula, né? Na semana passada eu não deixei nada lá para vocês, até porque a gente nem usou. Então, por isso que vai ter a semana 5 e não tem a semana 4. Beleza? O que eu gostaria de revisar aqui com vocês? Bom, lá no laboratório a gente falou sobre o campo eletrostático, né? Então, eu mostrei lá para vocês que uma carga Q, aqui representado pela letra Q maiúscula, né? Ela vai criar uma região de influência, né? Onde qualquer carga de prova Q0 nela colocada estará sujeita à ação de uma força elétrica. Então, a toda essa região de influência aqui, nós chamamos de campo elétrico, né? Então, esse campo elétrico, ele desempenha o papel de transmissor de interação entre as cargas elétricas, é uma grandeza vetorial, ou seja, para cada ponto ao redor desta carga, ele vai ser definido como módulo, uma direção e o sentido, né? A unidade no sistema internacional vai ser o Newton Coulomb, né? Relembrando o que a gente viu na aula anterior. E nós definimos esse vetor campo elétrico, ou simplesmente campo elétrico, como sendo a razão entre a força eletrostática e a carga de prova, né? Então, F é a força eletrostática que atua sobre a carga de prova, Q0 é justamente essa carga de prova, e o E é o vetor campo elétrico. Alguns comentários sobre essa equação. A carga de teste ou a carga de prova, ela tem que ter dimensões desprezíveis, ou seja, ela deve ser bem pequenininha, ela está ali só para comprovar a existência do campo, e ainda por ela ter um tamanho, né, uma dimensão desprezível, ela também vai ter um campo elétrico desprezível, ou seja, nós estamos interessados somente da carga, o campo elétrico gerado pela carga Qzão, né, a fonte geradora. Ainda falei para vocês, né, que
o campo elétrico, ele tem algumas características, ou seja, aqui nós podemos calcular a intensidade, a direção vai ser sempre a da força, né? A mesma direção que a força. O sentido vai depender do sinal algébrico dessa carga. Se for uma carga positiva, vai ser de afastamento. Se for uma carga negativa, vai ser de aproximação, ok? E ainda nós vimos que se eu quero calcular o campo elétrico de uma carga pontiforme, eu substituo a força pela equação de lei de Coulomb, né? E acabo cancelando aqui as cargas, então o módulo do campo elétrico de uma carga pontiforme vai ser a constante eletrostática vezes a carga, dividido pela distância entre esta carga e o ponto ao quadrado. Tá? Então, aqui nós chegamos à conclusão que o campo é uma propriedade apenas da carga geradora e não da carga que está sendo sentida, né? Está sendo colocada ali para provar a existência desse campo. Ok? Aqui são algumas outras formas de representar. Não falei para vocês na aula passada, mas como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, então a gente também, né, se eu tenho mais de uma carga gerando um campo elétrico, eu vou ter uma sobreposição deste campo. Ou seja, o vetor campo elétrico total, né, ou que nós chamamos de resultante, vai ser a soma de todas vai ser a soma vetorial de várias componentes que uma carga, né, aqui no exemplo a carga Q0 está sujeita. Então, a gente vai fazer a soma vetorial aí quando tiver mais de uma carga atuando, certo? Aí nós falamos sobre as linhas de força, este foi o objetivo, né, da aula prática, visualizar essas linhas de força. Nós falamos que é uma forma útil de visualizar o campo elétrico, né? Então, cada ponto do espaço, a direção do campo é determinado pela tangente a essas linhas de força, e a intensidade também é dado pelo número de linhas por unidade de área transversal. Então, quanto maior a densidade de linhas de campo, maior a intensidade do campo elétrico. Então, a gente tem regiões onde eu vou ter mais linhas, como por exemplo nessa região aqui, e essa região onde eu tenho menos linhas de campo elétrico. Então, na primeira região que eu circulei, a gente vai ter um campo elétrico de maior intensidade, certo? A gente conseguiu visualizar bem este fenômeno aqui na atividade do Van der Graaf, né, onde nós utilizamos a carga que era gerada pelo processo de eletrização para carregar corpos, né, diferentes eletrodos. Em relação a isso, pessoal, talvez vocês estivessem se perguntando como é que eu faço o cálculo, né, de um campo elétrico em uma distribuição de cargas contínuas, né? Então, vamos lembrar, no laboratório a gente tinha alguns eletrodos pontiformes, eletrodos em formato de anel, de barras paralelas, eletrodos circulares. Então, lá nós não tínhamos cargas pontuais, nós tínhamos uma distribuição contínua de carga, né? Então, os prótons, as cargas positivas eram distribuídas de forma contínua em torno do meu eletrodo. Então, aqui, pessoal, vocês devem estar se perguntando, né, como é que a gente pode calcular a intensidade? Né? Então, neste caso, eu não vou usar a equação, né, constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância ao quadrado vezes o vetor unitário R. Não, porque isso daqui é utilizado para cargas pontiformes. E agora eu vou ter uma distribuição contínua de carga. Tá? Então, eu vou ter que fazer
algumas considerações. Por exemplo, aqui, o campo no eixo de um anel de raio R e densidade linear lambda, né? Densidade linear seria aqui a densidade do material, né? Uma densidade linear, ou seja, é homogêneo em todo a sua extensão. Então, aqui, pessoal, eu faço uma série de considerações e eu resolvo a equação do campo elétrico através de equações de integração. Porque, por exemplo, para resolver aqui o cálculo do campo elétrico, né, por exemplo, em um ponto P, uma distância Z do plano do anel ao longo de um eixo central, eu vou pegar um pedacinho, né, infinitesimal aqui desse meu anel, que vai ter um pedacinho infinitesimal de carga, um dQ, né? Vai ser um lambda vezes um ds, e eu vou fazer todas as considerações. Tá certo que não é o objetivo dessa disciplina a gente ficar fazendo as deduções, até porque a gente não vai calcular campo elétrico gerado em uma distribuição de cargas contínuas, tá? Essa equação é somente para informação de vocês, mas para que vocês vejam que aqui esse nosso campo elétrico sai de integrações, né? As integrais muitas vezes não são triviais, não são fáceis de ser resolvidas, mas a gente tem uma equação diferente para calcular o campo elétrico. Então, por exemplo, aqui para o anel, o campo elétrico vai ser a constante eletrostática K, que multiplica Z, que é a distância desde a região aqui de origem, né, o centro desse meu anel, até o ponto de interesse, onde eu quero calcular esse campo, vezes a carga, dividido por Z ao quadrado mais R ao quadrado, onde R é o raio deste anel aí circular, tá? Tudo isso aqui elevado a 3 meios. Então, essa é a equação de um campo elétrico de uma linha de carga na forma de um anel, tá? Então, só para pegar este exemplo, nós também temos aqui o campo elétrico gerado por um condutor reto e finito, né? Então, aqui nós temos a equação, deixa eu que travou, a equação, né? Então, para fazer esse cálculo que depende do comprimento desse eletrodo. Nós também temos aqui de um disco, tá? Então, para qualquer corpo, né, que tenha uma quantidade, uma distribuição contínua de carga, eu vou ter uma equação para calcular, tá? No entanto, nós não iremos utilizar essas equações. A gente vai parar aqui na nossa equação. Deixa eu voltar aqui na nossa equação de campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Está certo? Em relação a isso, eu tenho alguns exercícios para resolver, tá? Eu vou fazer este número 1, que é o nosso primeiro exercício, e depois eu tenho mais dois, deixa eu ver aqui, este aqui. Isso, eu tenho mais alguns exercícios para a gente resolver, eu posso deixar, inclusive, um tempinho aí para vocês resolverem também, tá? Essa número 1 vai me dizer as linhas de campo elétrico, né? Isso daí a gente já viu no laboratório, já vimos no Van der Graaf, vou passar esse exercício, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui de número 2. Esse exemplo de número 2, ele pede para determinar o campo elétrico sobre o eixo Y, onde Y igual a 3 centímetros, tá? Do sistema de carga baixa. Considere Q1 igual a Q2 e ambas as cargas têm 5 vezes 10 na menos 9 coulomb. E eu já tenho ali os vetores campo elétrico sendo representados, tá? Eu vou parar aqui de compartilhar, vou compartilhar com vocês o aplicativo para que eu possa resolver, tá?
colocar aqui, deixa eu só capturar essa figura. Ops. Acho que eu cliquei sem querer. Deixa eu só capturar aqui. E vou compartilhar com vocês o exercício. Pronto, já está aparecendo para vocês, né? Então, aqui, pessoal, deixa eu só selecionar. Bom, determine o campo elétrico sobre o eixo Y em um ponto aqui em Y igual a 3 centímetros do sistema de carga baixa. Então, eu tenho a carga 1, que está localizado na origem, certo? E a carga 2, que está localizado em x igual a 0 perdão, y igual a 0 e x igual a 4 centímetros. Então, todas as cargas, elas estão sobre o eixo x, que é dado em centímetros, e eu quero saber qual é a intensidade de um campo elétrico que está localizado em y igual a 3 centímetros, nesta posição aqui. Então, vamos relembrar algumas características do campo elétrico, pessoal. O campo elétrico, ele tem a mesma direção do vetor força elétrica. Então, quando eu vou determinar a força elétrica, eu traço uma linha que liga o ponto e a carga, né? Então, ela vai ter a mesma direção. E o sentido desse campo elétrico vai depender do sinal algébrico das cargas. Aqui, todas as cargas são positivas, o nosso campo é de afastamento. Vou colocar aqui, de afastamento. Ou seja, aqui o campo elétrico gerado pela carga 1 vai ser um campo que está na direção do eixo Y. Vou reforçar aqui, na direção do eixo Y, ele é um campo de afastamento. Então, o meu E1 é representado pelo vetor aqui em vermelho. Já o campo elétrico 2, eu vou traçar uma linha tracejada aqui que liga a carga 2 até o ponto P. Esta linha vai me fornecer a direção, né? Porque a direção é a mesma da força e é assim que a gente determina a direção da força. Então, notem, a carga Q2, ela também é uma carga positiva, ou seja, o campo elétrico vai estar aqui no sentido de se afastar. Então, o E2 tem essa característica aqui. Logo, o campo elétrico resultante, ele vai ser a soma, né? Esse E resultante, ele vai ser a soma do campo 1 com o campo 2. E1 mais o E2. Pessoal, vocês lembram que há 2 semanas atrás eu fiz um exercício com vocês, que era um exercício de leis de Coulomb. Não sei se vocês estão lembrados. Que também tinha ali o vetor força gerado por uma carga, né? Mais o vetor força gerado por uma outra carga, e a gente teve que fazer a força resultante. Naquele exercício, eu fiz a decomposição das forças, decompus a força no eixo X, a força no eixo Y, e depois eu somei
ali fiz a força resultante somando aí as componentes x e y. Estão lembrados? Hoje eu quero fazer diferente. Eu quero usar aqui com vocês a lei de senos e cossenos. Não sei se vocês lembram disso. Tô falando, se eu estou falando grego para vocês. Geralmente a gente aprende em álgebra. Isso, Paulo, também trabalha em mecânica, né? A gente usa. Eu vou pegar aqui uma figura do. Joguei no Google aqui, pessoal. Lei dos senos, lei dos cossenos, vetores. Tem uma figura aqui que eu vou recortar ela para colocar aqui para vocês verem. A gente vai usar a lei dos cossenos aqui. Para ver se vocês lembram disso daqui. Então, veja, se eu tenho dois vetores, por exemplo, aqui, vetor força 1, vetor força 2, e eu quero a força resultante, eu posso usar a lei dos cossenos. Então, a lei do cosseno vai me dizer o seguinte, que o módulo da força resultante, dessa força resultante aqui, FR, vai ser o módulo da força 1 ao quadrado, mais o módulo da força 2 ao quadrado, mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2, vezes o cosseno do ângulo θ. E o cosseno do ângulo θ é o ângulo que a força 1 faz com a força 2. É este ângulo interno aqui, tá? Eu também posso ter, notem aqui eu tenho uma soma. Então, se eu estou usando este ângulo, né, se eu estou usando a regra do paralelogramo aqui, eu vou usar mais o 2 vezes F1, F2 cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Agora, se eu estou usando aqui a regra do triângulo, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que esse meu vetor C, que é a minha força resultante aqui, vai ser A ao quadrado, esse vetor A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, B está aqui embaixo, né? Vou colocar aqui. 2 vezes A vezes B, deixa eu ver, não está cortado. 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de alfa. Então, agora aqui eu tenho este ângulo alfa aqui. Tá? Então, dependendo da minha... se eu usar a regra do paralelogramo, é o ângulo interno e é o mais, o sinal positivo. Se eu usar a lei do triângulo, né? Então, aqui eu teria a lei dos triângulos, né? De juntar os meus vetores para fazer o vetor resultante aqui, vou ter que usar o sinal de menos. Então, o que nós... Até o que o exemplo já colocou, né? Usando a regra do paralelogramo. Tracei uma reta paralela que sai do meu vetor E1 paralela ao meu vetor E2 e tracei uma reta também que sai do meu E2 paralelo ao E1 e o vetor aqui representado em verde é o meu vetor resultante. Então, como é que vai ficar aqui utilizando a lei dos cossenos? O módulo desse vetor vai ser igual, resultante, né? Vai ser igual módulo de E1 ao quadrado mais o módulo de E2 ao quadrado mais 2 vezes
o módulo de E1, vou colocar aqui, E1, vezes o módulo de E2, vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre E1 e E2, certo? Agora, o que eu preciso fazer é calcular o campo E1 e o campo E2 e o ângulo θ, tá? Então, eu vou colocar aqui, para cálculo do E1, do módulo de E1, né? Então, vamos lá. E1, ele vai ser o campo gerado pela carga 1. Então, é uma carga pontiforme. A equação é aquela que eu passei para vocês. Constante eletrostática vezes Q1, dividido pela distância entre a carga 1 até o ponto, elevado ao quadrado. Então, aqui a gente pode substituir os nossos valores. 8,99 vezes 10 na nona é igual ao valor da constante eletrostática, vezes a minha carga, que tem módulo 5 vezes 10 na menos 9. Então, vezes 5, vezes 10 na menos 9. Tudo isso aqui dividido pela distância entre a carga e o ponto ao quadrado, que é esse R1, que é de 3 centímetros. Então, para deixar em metros, vou colocar 3 vezes 10 na menos 2, isso daqui elevado ao quadrado. Esse campo elétrico aqui, então, vai ser, vamos lá, vou cancelar esse 10 na 9 com esse 10 na menos 9, porque se eu tenho potências de mesma base, eu conservo a base, somos expoentes. Então, vai ficar 8,99 vezes 5 dividido por 3, ESP menos 2 ao quadrado. Então, isso daqui vai dar 49.944,4 Newton por Coulomb, que é a nossa unidade. Só para conferir, vou fazer a conta novamente. 3 ESP menos 2 ao quadrado. É isso aí mesmo, pessoal. 4,9944 vezes 10 na 6. Mesma coisa eu vou fazer para o campo elétrico gerado pela carga 2. Então, o módulo vai ser constante eletrostática vezes a carga 2, dividido pela distância entre a carga 2 e o ponto ao quadrado. Então, eu vou ter 8,99 vezes 10 na nona, vezes 5 vezes 10 na menos 9, dividido pela distância. Que distância é essa, pessoal? É a distância da carga 2 até o ponto P, que é esse R2 aqui. R2 ao quadrado vai ser Pitágoras, né? Então, eu vou ter 3, 4, a gente já sabe que é um triângulo pitagórico, que essa distância vai ser 5, né? Então, a gente pode fazer 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, isso daqui dá 25. Então, r ao quadrado é igual a 25. R vai ser raiz de 25, que dá 5. Então, vou colocar aqui 5 centímetros ao quadrado. Então, 5 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Fazendo essa conta, cancelo, cancelo. Eu vou ter 8,99, 99 vezes 5, dividido por 5 ESP menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 17.980 Newton por Coulomb. Ok, pessoal, até aqui tudo bem?
Show! Então, vamos continuar. O que mais que eu preciso, né? Vou colocar aqui só para gente, para cálculo de E1 e módulo de E2. Ok? Agora, pessoal, a gente precisa calcular a o nosso ângulo, né? A gente precisa deste ângulo aqui, que é este ângulo θ, que é, por semelhança, né, igual ao ângulo entre esses dois vetores. Então, vamos lá. Para cálculo de θ. Para o cálculo de θ, eu vou usar aqui lei de senos, não, vou usar seno, cosseno e tangente, né? Esse é o ângulo θ. O cateto oposto a ele é o cateto que tem distância 4 e o adjacente a ele é o cateto que tem distância de 3. Então, eu posso usar Voltei? Será? Voltei. Tive que reiniciar aqui, pessoal. Que eu acho que caiu a conexão. Deixa eu só compartilhar de novo aqui. Estão me ouvindo, né? Bom, vou voltar aqui um pouquinho, que eu não sei desde quando que vocês não estavam me ouvindo, mas acho que eu tinha perguntado se estava tudo certo, cálculo E1 e o E2, né?
Então, agora, para a gente continuar ali, para calcular o campo resultante, a gente precisa do ângulo θ, né? Que é o ângulo por semelhança, né? Aqui é o ângulo entre o E1 e o E2. Então, eu desenhei o triângulo, tô desenhando esse triângulo aqui, né? Às vezes eu esqueço que eu tô aqui no Paint, poderia usar essas formas, né? Eu fiz o meu triângulo desengonçado, mas vocês entendem, né? Que aqui o ângulo oposto é o cateto de valor de 4 centímetros, né? E o cateto adjacente é o cateto aqui que tem o valor de 3 centímetros. Então, eu vou usar tangente. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente desse ângulo θ, preciso colocar, né? Tangente do ângulo θ é igual a 4/3, ou seja, θ vai ser arco tangente de 4/3. Então, vamos fazer isso aqui na calculadora. Shift tangente, 4 dividido por 3, me dá um ângulo de 53,13. Vou arredondar aqui 53,1 graus, tá? Então, este é o ângulo que o vetor E1 faz com o vetor E2. Agora que a gente já tem todas as informações, vou pegar a equaçãozinha ali, né, que eu tinha mostrado para vocês e calcular o módulo desse vetor resultante aqui. Então, vai ser, qual que é o valor de E1? Deixa eu colocar aqui. 49944,4 ao quadrado, mais módulo de E2 ao quadrado, 17.980 ao quadrado, mais 2 vezes o E1, 49.944, vezes o E2, vezes o cosseno de 53,1 graus. Quem tiver calculadora aí em casa faz. Pra gente comparar os resultados. Tô fazendo aqui 17.980 ao quadrado, mais 2 vezes cosseno de 53,1. Esqueci, né, pessoal? Tem um quadrado aqui, né? Acho que não coloquei. Tem um quadrado aqui. Tava olhando, deu um valor muito grande. Ó, o quadrado tá aqui, que não falei. Eu encontrei aqui um valor de 62,4 vezes 10 na 3 Newton Coulomb. Eu vou fazer novamente só para verificar se está certo, tá, pessoal? Sempre gosto, quando é muito número assim, eu sempre gosto de conferir. Alguém fez em casa?
É isso aí mesmo. Então, me deu um campo, elevei ao quadrado esses dois fatores, né? Somei com mais esse fator, tirei a raiz, encontrei 62,4 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb, certo? Este daqui é o módulo, é a intensidade desse meu vetor. Certo? Entendido aqui, pessoal? Vou colocar aqui numa visão mais geral. Então, a gente calculou o E1, calculou o E2, calculou o ângulo entre o E1 e o E2 e usamos este valor aí para calcular o campo elétrico resultante. Certo? Ótimo. Deixa eu verificar que eu acho que eu tinha um outro exercício aqui. O número 4 é bem parecido. Número 4 aqui, esse exemplo de número 4, ele é bem parecido a esse que eu acabei de fazer, tá, pessoal? Porque eu tenho uma carga localizada na origem e uma segunda carga em eixo x igual a 4 metros. Depois eu quero o campo elétrico resultante no ponto P localizado em y igual a 3. A configuração é a mesma, até porque os sinais das cargas são positivos, né? Ambos são positivos, então os vetores E1 e E2 vão ser iguais. Eu queria que vocês fizessem, e aí eu vou dar uns 5, uns 10 minutinhos para vocês montarem este exemplo número 3 aqui e tentassem resolver, pode ser? Querem tentar fazer? Deixar uns 10 minutinhos aqui para vocês fazerem, beleza? Enquanto vocês fazem, eu vou fazer a chamada. O pessoal que está aqui. E já vejo ali aquilo que o Calvin tinha me pedido para olhar. O Alejandro está aqui, o Bernardo também, Bianca não está, Calvin está reconectando, o Gustavo não está, a Jéssica está aqui, o Kaique também, Marcos Vinícius, acho que ele deve estar com problema da conexão, mas ele estava. Maria Luísa não está, mas ela assiste depois, é falta justificada. Nicolás está. Paulo também, o Pedro também, o Samuel e a Yasmin. Beleza.
Vamos lá, pessoal, façam aí. Daqui a pouco eu corrijo ele com vocês, tá?
E aí, pessoal? Conseguiram fazer o exercício? Sim, não? Nem tentaram? Estão fazendo ainda? Nenhuma das opções? Bom, vou fazer aqui, tá? Pra gente corrigir. Mas, Samuel, a aula começou 8h30. Na verdade, começou 8h25. Eu fiz uma revisãozinha do que a gente viu lá no Lab. E depois eu continuei. Tu não perdeu nada, tá? Tá tudo certo. Não, a gente sempre começa segunda-feira, né? Começar 8 horas, ninguém merece. Então, não se preocupe que tá tudo em dia. Então, vamos lá. Uma carga pontiforme positiva de 8 nanocoulomb está no eixo X em X igual a -1. E uma segunda carga, também positiva, está localizada no eixo X igual a 3 metros. Determine o campo elétrico resultante em A, um ponto localizado no eixo X, 6 metros, e B, um ponto localizado em 2 metros. Então, vamos traçar aqui, não tão grossa essa linha, que assim tá bom. Meu eixo X, em metros, vou colocar aqui a minha origem 0, e vou colocar aqui 2, vamos fazer aqui, 2, 4, 6. E aqui, -2. Então, -2, 2, 4, 6. Primeira carga, o Q1 está localizado em -1. Então, vai estar aqui. Uma carga positiva, Q1. E a carga Q2 está em X igual a 3. Então, está aqui também uma carga positiva, Q2. Eu quero saber o campo elétrico resultante na letra A, num ponto A localizado no eixo X em X igual a 6 metros. Então, quero saber qual que é o campo aqui neste ponto A, certo? No ponto A, o que nós vamos ter? Nós vamos ter dois campos tendo influência aqui no ponto A. O campo gerado pela carga 1 e o campo gerado pela carga 2. Como as duas cargas são positivas, os campos gerados são de afastamento. Carga 1, vou colocar aqui, ó. A carga 1, ela é menor que a carga 2, certo? Carga 1, ela tem um módulo de 8 nanocoulomb e a carga 2 tem um módulo aí de 12 nanocoulomb. Então, pessoal, além do que a carga 1 está mais distante do ponto A. Então, eu vou desenhar um campo aqui menor, que é o campo elétrico gerado pela carga 1. Então, vou escrever que esse aqui é o campo elétrico 1. Já a carga 2, ela tem um módulo maior e também está mais próxima. Vou colocar aqui. Vai ser o meu E2.
Então, o módulo desse campo, né? O campo resultante gerado aqui no ponto A vai ser a soma desses dois módulos, né? E1 mais o E2. Sem mistério algum. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Acho que tá tranquilo, né, pessoal? Então, o que que vai ser aqui? Constante carga 1 dividido pela distância entre 1 e o ponto A ao quadrado, mais Q2 R1, aqui é 2, né? R2A ao quadrado. Não sei se é aqui em casa, não tô esperando nada, Samuel. Mas, né, deixa eu ver. E não é que era entrega mesmo? Tava certo. Só fui olhar porque você falou, porque eu não tava esperando, mas é cartão do meu marido. Ainda bem que eu tô aqui hoje, não fomos pro lab. Tava em casa. O que a gente estava calculando mesmo? O módulo do campo elétrico resultante aqui no ponto A. Então, só vamos substituir os valores, né? Colocar em evidência esse K aqui, então 8,99 vezes 10 na nona, que vai multiplicar. Carga 1 era 8, né? Vezes 10 na menos 9, dividido pela distância da carga 1 até o ponto P. Então, eu tenho de 6 até 0, eu tenho 6 metros, mais 1 metro até menos 1, então 7 metros, né? Então, 7 ao quadrado, mais 12 vezes 10 na menos 9, dividido pela distância, agora é 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou facilitar a nossa vida. Esse 10 na nona vai cancelar esse 10 na menos 9, né? Poderia colocar em evidência e fica mais fácil da gente fazer a conta, para não ficar carregando essas potências todas. Então, vou resolver primeiro o que está entre o parênteses, tá? Então, eu tenho 8 dividido por 7 ao quadrado, mais 12 dividido por 3 ao quadrado. Então, dá 1,49 vezes 8,99 dá 13,45 Newton por Coulomb. Fechou? Então, este é o módulo do campo elétrico gerado ali no ponto A. Já na letra B,
o ponto de interesse é o ponto B localizado em x igual a 2. Então, agora a gente vai ter aqui o ponto B. Beleza? Aqui, a minha configuração vai ser um pouquinho diferente aqui, né? Porque eu vou ter ambos campos de afastamento, porque as cargas são positivas. No entanto, eu vou ter aqui o campo que é gerado pela carga 1, que é de afastamento. Aqui, o azul. Então, vai ser esse campo E1. E o campo E2, ele também é de afastamento, né? Então, mas ele vai ser neste sentido. E pela carga ter intensidade maior e estar mais próxima, ele é maior também, tá? Então, aqui está o meu E2. Então, neste caso, na letra B, o campo elétrico resultante vai ser igual a módulo de E2. Vou fazer diferente. E1, fazer no meu sentido positivo, eixo X, E1 é positivo, né? Módulo de E1 menos o módulo de E2. Né? Então, porque E1 está no sentido positivo do eixo X e o E2 está no sentido negativo. Então, um é positivo, o outro é negativo, tá? Então, aqui, substituindo, como é que vai ficar? Esse campo elétrico resultante vai ser, já vou colocar em evidência que nem coloquei no outro, tá? Não vou não. Senão depois vocês podem perder algum passo. Então, menos K Q2 R2A ao quadrado. Quem vai em evidência agora é a constante, 8,99 vezes 10 na nona. E o que a gente vai ter? Q1 é 8 vezes 10 na menos 9, dividido pela distância da carga 1 até o ponto B, que vai ser 3, né? Menos 12 vezes 10 na menos 9, e a distância da carga 2 até o ponto B é 1. 1 ao quadrado. Então, de novo, vou cancelar aqui, cortei esse monte de 10 na menos 9. Vou resolver o que está dentro do parênteses. Então, 8 dividido por 9, menos 12, é um valor negativo, vezes 8,99. Então, aqui eu tenho um módulo eu tenho um valor mais intenso, no entanto, eu tenho um campo elétrico que é negativo. 99,89 Newton. Negativo, né? Porque o campo elétrico resultante vai estar apontando para o eixo X negativo. Bem tranquilo esse, né? Na verdade, era para eu resolver primeiro esse e depois aquele que tinha que decompor os vetores. Mas, quis deixar esse aqui para vocês. Fechou? Tinha outro exercício, mas o outro exercício é igualzinho. Tô colocando aqui. O outro exercício, ele é igualzinho. Meu Deus, perdi. Onde é que ele tá? Aqui. O exemplo 4, ele é igualzinho àquele exemplo que eu fiz antes, mas só troco os valores, né? Antes as cargas tinham um módulo de 5 nanocoulomb, e aqui uma é 8 e a outra é 12. Este exercício eu deixo para vocês
calcularem, tá? Queria compartilhar com vocês, lá no conteúdo, eu coloquei ali os slides desse campo elétrico, tá? Então, vocês podem rever. Vou deixar também o capítulo 26. Capítulo 26 do livro, ele fala sobre o modelo de campo e ele vai trazer, né, o conceito de campo elétrico, vai falar sobre o vetor, né, sobre essas forças, o campo elétrico de uma carga pontiforme, e é interessante vocês darem uma olhadinha, porque ele fala justamente desses vetores, né, dessa notação vetorial. E lá, pessoal, eu não coloquei os exercícios, mas foi só porque eu esqueci. Então, eu estou falando aqui para vocês agora que os exercícios que vocês devem fazer são os exercícios ali da seção 26.5, que é a partir do exercício de número 20 ali do livro, tá? Então, o exercício é da página 814, referente ali ao modelo de campo. Então, tem mais alguns exercícios para vocês darem uma olhadinha. Beleza? A nossa avaliação do dia 5, ela vai até este conteúdo de campo elétrico, tá, pessoal? Então, vamos recapitular. Ela vai tratar. Deixa eu mostrar minha câmera aqui. Para eu olhar para vocês. Então, aqui, a nossa prova, ela vai até o campo elétrico. Então, nós vamos ter a parte inicial de eletrostática, a parte de eletrização, força eletrostática e campo elétrico, certo? Na aula da semana que vem, nós vamos estar no laboratório. Eu espero que com mais pessoas, né? Na aula passada estava o Samuel e o Nicolas. A aula foi bem interessante, né? Eu acho que os meninos gostaram bastante da aula, porque é bem ilustrativa. Mas, claro, né? Quem não puder pode acompanhar de casa. Mas na semana que vem nós vamos falar sobre o potencial elétrico, tá? Então, lá na aula de laboratório a gente vai falar sobre o potencial elétrico e as superfícies equipotenciais. Esta parte do conteúdo, como não vai cair na prova, ela vai ficar, a avaliação vai ser em formato como a gente tem feito ali em relação ao desafio da semana. Então, daí o que nós vamos ter? Os desafios da semana serão, hoje eu até me perdi a conta, serão 5, né? Então, vou pegar a nota de todos, vou somar, vou dividir por 5 para tirar a média, né? Lembrando que esses desafios aí têm peso 4 na nossa média final e a nossa prova ali tem peso 6. Aí, pessoal, eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês. Nicolas, é porque a gente tem 5 desafios, né? A gente teve desafio da semana 1, a da semana 2, que vocês fizeram no laboratório, semana 3, a semana 4, e a gente vai ter um último desafio que vai ser semana que vem de superfícies equipotenciais, tá? Então, para lançar a nota no diário, eu vou somar a nota dos 5, vou dividir por 5 para ter uma média. E essa nota que vai lá no diário, entendido? Aí, esses desafios têm peso 4 e a nossa prova tem peso 6. Pessoal, a aula da semana que vem vai ser aula de laboratório. Então, eu vou fazer o seguinte. Finalizando a aula do laboratório, que como sempre termina mais cedo, é mais tranquila, eu vou deixar para que vocês, né, esse restante da aula, abram a avaliação. Então, eu vou lançar a avaliação semana que vem, no dia 5, tá? E eu não sei
como é que vocês estão, como é que os outros professores estão fazendo, o tempo de disponibilização aí da prova. Porque agora a gente está, o que foi passado para os profs é que os alunos teriam aí no mínimo 24 horas. Eu gosto sempre de deixar aí no mínimo 48, tá? Para ter assim, alguém não teve problema. Então, o Bernardo falou, a maioria deixa 48 horas para fazer e 240 minutos quando inicia. Beleza, era isso mesmo que eu ia perguntar para vocês. Até porque a nossa aula inicia na segunda-feira, né? Então, assim, geralmente os professores deixam um final de semana para vocês fazerem a prova, só que daí o que acontece? Todo mundo vai ter prova no final de semana. Então, podemos deixar combinado, então, que eu libero a prova no dia 5, deixo para entregar, então, no dia 7 até a meia-noite, pode ser? Só para eu também me organizar em relação a deixar a atividade lançada. Ótimo, porque daí também vocês vão ter duas atividades, né? A atividade do laboratório e a prova. Então eu vou deixar aí o atividade, eu deixo também uma semana para vocês entregarem e a gente finaliza a nossa M1. Beleza? Então vamos recapitular. Nós vamos ter aí a nossa aula prática semana que vem, falar sobre potencial elétrico, mas o potencial elétrico não cai na prova, tá? Vou deixar lançado, então, a prova no dia 5, conforme estava organizado no nosso cronograma, com 48 horas, e eu vou deixar ali, não sei se vou colocar temporizador. Se eu não colocar temporizador, eu vou colocar... Não, se eu colocar temporizador, eu vou dar um tempo a mais para vocês, porque como é muito cálculo vetorial, pode ser que demore um pouquinho mais para vocês resolverem. Beleza? Uma pergunta. Dos exercícios que eu tinha deixado lá para vocês, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem aproveitar esse momento aí para resolver algum exercício? Como é que estamos? Silêncio. A princípio, tudo certo? Ótimo. Tá tranquilo, né? O pessoal que fez um Física 1 bem, que fez uma mecânica legal, assim, consegue pegar bem essa parte, porque é mais cálculo de grandeza vetorial, né? Então fica mais tranquilo. Outra coisa que eu queria ver com vocês, pessoal, é em relação aos desafios. Por acaso, alguém, né, tirando o Calvin que entrou ali 2 semanas depois, alguém tem alguma atividade que não entregou? Porque essa semana eu vou começar as correções dos desafios e daí eu já queria corrigir tudo de uma vez. Então eu vou fazer o seguinte, o Kaique está dizendo que ele também. Eu vou começar a correção lá por quinta-feira, tá? Tá, eu vou começar a correção lá por quinta-feira. Então, façam o seguinte: aproveitem esse tempinho aqui que a gente tem, né? Lembrando que a nossa aula vai até às 11h35, então vocês teriam aí mais uma hora aí de atividades relacionadas à Física 3. Então, peguem esse tempo e realizem essas atividades que estão faltando. Claro, vai aparecer lá para mim que vocês entregaram em atraso. Vai ter um desconto, mas eu não vou descontar mais do que 10%, né? Claro que tem que haver esse desconto por respeito aos alunos que entregam dentro do prazo, né? Mas para que vocês não percam essas notas, pessoal, pode me entregar até quinta-feira, pode fazer essa entrega em atraso,
tá? Porque eu vou começar a corrigir na quinta, então também para eu já poder dar a devolutiva para vocês, senão vai ficar muito em cima da hora. Então a gente fica combinado aí. O Calvin, se precisar um tempinho a mais, como ele entrou 2 semanas depois, aí me avisa, tá? Pode me mandar um WhatsApp ali. Mas eu acredito que as atividades são bem tranquilas, vai dar ali para vocês fazerem. Fechou? Bom, eu acho que vocês têm bastante atividade aí pela frente. Se não tem nenhuma dúvida, eu gostaria de finalizar a nossa aula. Lembrando, então, semana que vem, aula no laboratório. Quem vai para o laboratório, quem vai acompanhar a aula de casa, eu vou precisar que tenham em mãos uma folha de papel milimetrado, tá? Na verdade, 3 folhas de papel milimetrado. Mas eu mando mensagem lembrando vocês ali. O problema é que é no domingo, né? Eu vou tentar lembrar vocês na sexta-feira para que vocês tenham a sexta e o sábado para providenciar o papel milimetrado. Mas a gente vai precisar dessa atividade, tá? Certo, meu povo? Então eu desejo para vocês uma ótima semana de estudos, que vocês coloquem em dia o que vocês precisam colocar em dia, que vocês façam os exercícios no intuito de estudar para a prova. Semana que vem a gente vai ter um tempinho se precisar resolver alguma dúvida, tá? Então, tenham isso em mente. Se precisar, a gente pode ainda resolver exercícios. E aí, a nossa aula no laboratório vai ser sobre potencial elétrico, tá certo? Então, boa semana, fiquem bem e até semana que vem. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, para vocês também. Ah, pessoal, antes que vocês saiam, eu mandei por e-mail para vocês uma mensagenzinha falando de um curso de ferramentas de calculadora, tá? As ferramentas básicas da calculadora científica. É o que geralmente o pessoal de Física 1 e Física 2 me cobra bastante, mas eu encaminhei para vocês, caso vocês queiram também participar. É um curso bem prático que eu ensino algumas ferramentas ali de como, por exemplo, fixar os números, algarismos significativos, anotação científica, que embanana muito, né? Muita gente tem problema. Então, com isso, então, uma atividade bem prática. Como vai ser online, eu fiz um preço bem acessível e são 3 horinhas, mas a hora passa rapidinho porque a gente faz bastante exercício. Ah, legal, Yasmin. Então depois faz a inscrição porque eu já tenho alguns inscritos e eu tô para não, como tem exercícios práticos, eu tô querendo limitar aí um número X de pessoas para dar tempo de auxiliar todo mundo na hora dos exercícios, tá bom? Eu mandei o linkzinho lá da inscrição, daí é só se inscrever, beleza? Qualquer coisa também fico à disposição. Um beijão. Tchau, tchau. Agora é tchau de verdade.